Boa tarde, paz e graça. A gente está aqui trazendo aqui, eu vou estar fazendo a leitura, não vou estar olhando para a câmera, eu estou fazendo a leitura aqui resumida dos tópicos do estudo bíblico de quarta-feira, que foi uma palavra lá em 2 Coríntios 10:4, que o tema é destruindo fortalezas mentais, pensamentos, né? E o texto é: as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosos em Deus para destruir fortalezas. 2 Coríntios 10:4. E nossa introdução a gente já começou falando uma frase que eu não sei quem é o dono, mas é muito interessante. Mentalidade errada vai nos levar à atitude errada. Eu falei aqui sobre o povo de Israel sendo liberto do Egito. Números 11:5 diz que eles tiveram saudade do tempo de escravidão. E alguns deles disseram: ah, que saudade lá do Egito, que lá no Egito tinha cebola, no Egito tinha carne, no Egito tinha água, no Egito tinha cemitério. E a gente ressaltou que fora do centro da vontade de Deus, você é um escravo do seu egoísmo e desobediência. Por isso aquele povo não atingiu o alvo de Deus, tombaram como cadáveres no deserto. Somente Josué e Caleb atingiram o alvo, pois neles havia uma outra mentalidade, como está lá em Números 14:24, quando diz que eles tiveram outro espírito. Então o povo de Israel não entrou na terra prometida porque aquele povo nunca renovou a sua mente. Eles haviam sido tirados do Egito, da escravidão, mas eles continuaram com a mentalidade de escravo. E assim são muitos filhos de Deus que aceitaram a Cristo e tem tudo para viver a vida de Deus, mas eles não vivem a vida de Deus, porque a sua mente ainda ficou com algumas fortalezas lá do passado. E o nosso texto diz, né? As armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas. Então há três tipos de fortalezas espirituais. A primeira são fortalezas na mente, fortalezas pessoais da mente, que prendem pessoas em maneiras de pensar e estilo de vida pecaminoso. O primeiro pré-requisito para receber a Cristo é o arrependimento. Está lá em Marcos 1:15. E arrependimento é mudança de mente, é mudar a forma de pensar. Romanos 12:2, Paulo, escrevendo aos Romanos, ele nos desafia a mudar a nossa mente. Não vos conformeis com este século, mas transformais pela renovação do vosso entendimento. Aí ele diz que isso vai trazer o quê? O entendimento da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, se eu não mudo a minha forma de pensar, não mudo a minha forma de agir. Um exemplo prático disso: eu não perdoo, eu não abandono os amigos do mundo, continuo da mesma forma de antes. Deus me entende. 2 Coríntios 5:17 diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Então, querido, interessante é que todas essas fortalezas ficam sobre a vida da pessoa: a mentira, né, dar calote nos outros, maledicência, fofoca, tudo isso faz parte da velha vida. E Deus, somente Ele, pela palavra, pode nos mostrar a verdade. João 8:32 diz que a verdade nos liberta. E o que é essa verdade? É quando a palavra de Deus ela alcança realmente o nosso coração, quando a gente conhece a Cristo, porque a verdade não é um conceito, a verdade é uma pessoa, a verdade é Jesus. Quando a gente conhece a Jesus, a gente é liberto de todas as fortalezas que estão feitas na nossa mente, na nossa vida, para nos afastar de Deus. A verdade, né, não é o que eu sei, é o que eu pratico. João 15:21 diz, João 14:21 diz que aquele que me ama guardará os meus mandamentos. Então, a verdade, ela tem que ser praticada na nossa vida. E como vencer essa fortaleza, né? Colossenses 3:5-6 diz que a gente tem que fazer morrer a mentira, fazer morrer a linguagem obscena, fazer morrer, está lá a classe de coisas que vão ter que morrer da nossa vida. E o que é interessante, não é Deus quem tira de nós, somos nós que fazemos morrer. Às vezes está dizendo: Deus, tira isso de mim. Deus, Senhor, tira, Pai, essa vontade de mentir de mim. Não, moço, quem tem que fazer isso morrer sou eu. Agora, quando eu tomo a decisão de tirar isso da minha vida, aí Deus me ajuda. Tem coisas que não é Deus quem tira de mim, são coisas que eu tenho que renunciar. Existe alguma exceção, né? Se Deus tiver algo na minha vida e eu orar com sinceridade, Ele tira. Tem coisa que Deus vai arrancar da minha vida. Eu não quero, mas Ele vai arrancar. A prova disso é lá Isaías 6:1, quando diz: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Isaías dependia de Uzias, então Deus teve que tirar ele para que ele pudesse depender de Deus. Então muitas vezes tem alguns Uzias na nossa vida, algumas fortalezas que a gente não consegue tirar. Mas Deus, porque tem um propósito maior na nossa vida, Ele vai lá, destrói essa fortaleza
e faz com que a gente caminhe na presença dele. Segunda fortaleza, fortalezas culturais, costumes ou valores da nossa sociedade que estão de acordo com as trevas. As fortalezas culturais são acordos com os valores de Satanás na nossa sociedade de maneira geral. Há muitas formas pelas quais as pessoas concordam com eles e mantêm esses valores entrincheirados, ou seja, escondidos dentro da sua mente. Por exemplo, uma das coisas que eu estava ensinando, que era para os jovens, tem gente que diz assim, não, eu vou fazer test drive aqui com a menina antes de eu casar, ou com o cara. Eu, como pastor há mais de 10 anos, uma vez uma menina chegou para mim e disse que estava se relacionando sexualmente com o cara, namorado dela, porque vai que ela casasse com ele e não gostasse. Aí como era que ia ser? Ela ia viver sofrendo? Então isso, gente, é mentalidades culturais, barreiras culturais da mente. Então, a defraudação. O que é a defraudação? São outras barreiras culturais. Defraudação, eu estou me relacionando com alguém, estou conversando com alguém, não, mas estou conversando, não estou namorando. Mas o cristão, na hora que ele se propõe a conversar com alguém sobre relacionamento, sobre namoro, irmãos, ele já tem um compromisso, está conversando, está orando, né? Mas não está tendo nada, está tendo, você está conversando. Aí de repente você está conversando com outro, de repente você está se relacionando com outro, aí fica aquela história, se não der certo com esse aqui, deu certo com aquele ali. Isso é defraudação, irmãos. A Bíblia diz que o Senhor vai cobrar isso, ninguém defraude seu irmão. Defraudar é você iludir. Então, e a palavra diz, né? Deus diz na sua palavra que seja a palavra do crente sim, sim, não, não. E o que passar disso vem de procedência maligna. Alguns dizem assim, não, mas eu estou fazendo isso porque já fizeram comigo. Aí eu te pergunto, você gostou? Mateus 7,12 é um princípio que Jesus nos ensina, que aquilo que a gente quer que os homens façam, nós façamos a eles. Você quer ser enganado, quer ser ludibriado? E Gálatas capítulo 6, versículo 7, Paulo vai mais além. Tudo como plantar isso você fará. Então você tome cuidado com as suas atitudes. Aí vem o divórcio, né, que a Bíblia fala do divórcio, que são fortalezas culturais, valores do mundo que estão sobre a nossa vida, né? Vou casar com ele, vou casar com ela, se não der certo arrumo outro, né? Ninguém é de ninguém. E 1 Coríntios 6:20, irmãos, diz que eu tenho que conservar o templo do Senhor puro. E o capítulo 6, versículo 19, do mesmo 1 Coríntios diz que nós não somos de nós mesmos. Então são coisas que são barreiras culturais que estão na nossa vida. Coisas comuns como furar fila, como passar sinal vermelho, como vasculhar perfil de outras pessoas procurando fofoca nas redes sociais. Aí você diz, todo mundo faz, só que nós não somos todo mundo, gente. Nós somos chamados por Deus para ser o sal da terra e a luz do mundo. E essas barreiras mentais estão aí na nossa vida, e muitos de nós fazemos isso de forma tão simples, porque todo mundo faz. E isso tem sido barreiras que estão na nossa mente, que só a palavra de Deus, só o Espírito Santo, para nos convencer desses erros, para que a gente realmente viva uma vida que agrade a Deus. Terceiro ponto como vencer, né? Como é que a gente vai vencer essas barreiras, essas fortalezas culturais, essas fortalezas que são os costumes que a gente tem, que estão de acordo com os costumes e os valores, muitas vezes, do mundo e de Satanás. Como é que a gente vai vencer? Negando a nós mesmos. Diga não para você mesmo. Diga não. Mateus 6,24 diz, né? 16,24, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e me siga. E Gálatas 2,19 e 20, quando Paulo diz, porque eu estou crucificado com Cristo, já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. A vida que agora eu vivo na carne, eu vivo no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Por último, é o inimigo que eu sempre costumo dizer, gente, que é o inimigo mais fraco do cristão. Porque o inimigo mais forte meu na batalha espiritual sou eu. A maior guerra que vai ter na nossa vida, a maior guerra espiritual, é a minha vontade contra a vontade de Deus. Deus quer algo, eu quero outra coisa. A maior guerra vai ser os costumes que eu tenho, como eu já falei aqui. Segundo ponto, que são fortalezas culturais ou valores da nossa sociedade que estão de acordo com as trevas. E a gente muitas vezes vive elas. Essas são as maiores barreiras, a maior luta. Mas tem a terceira fortaleza, que é a fortaleza cósmica, que são os demônios, trazendo seus pensamentos para influenciar pessoas. No Éden, o que é que Satanás disse para Adão e Eva? Deus tem uma ordem, não coma desse fruto. Ali só existia uma ordem, irmãos, ali só existia uma direção. Deus que direcionou, não coma do fruto, está no meio do jardim. Aí Satanás traz uma segunda opinião. Sabe o que é que traz conflito na nossa vida? Uma segunda opinião. Enquanto você tem uma opinião só sobre uma coisa, beleza, que dali é verdade.
Enquanto só tinha a opinião de Deus, eles iam obedecer para o resto da vida. Só que chegou uma opinião contrária. Quando chegou a opinião contrária, começa o conflito. E o que foi que Satanás diz? Não, vocês não precisam obedecer a Deus. Ele disse que vocês vão morrer, mas vocês não vão morrer. Ele está escondendo a verdade de vocês, que no dia que vocês comerem, vocês vão ser igual a ele, conhecendo o bem e o mal. Na verdade, o que Satanás queria dizer era: vocês não precisam de um Deus chato para controlar a vida de vocês. Comam do fruto. Porque Satanás quis ensinar para o homem a independência. E a independência do reino de Deus é morte. Ele controla porque... E Deus, irmãos, ele não é alguém controlador. Ele é alguém que nos ensina, que nos instrui. E ele controla porque é nosso Pai. E não passamos de meninos, crianças iludidos, achando que sabemos o que é melhor para nós, mas Ele sabe. Os mandamentos do Senhor, irmão, não são para nos frustrar, não são para nos regrar. Ah, porque você não pode, não. Os mandamentos do Senhor são forma protetiva, é para nos proteger. Amém? Como vencer? Tiago 4,7 vai dizer que a gente vai vencer: sujeitai-vos, pois, a Deus. Ou seja, submeta-se ao controle do Senhor, se deixes controlar por Deus, resistir ao diabo da fé, não lhe deis ouvido, e ele fugirá de vós. Salmo 37,5 diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. A questão é entregar a nossa vida na direção de Deus. Quando eu entrego a minha vida na direção de Deus, irmãos, eu venço o diabo. Porque o que ele vai querer me controlar. Mas se a minha vida, eu entendo que o Senhor é Senhor da minha vida, e eu deixo o Senhor controlar a minha vida, eu deixo o Senhor fazer o que Ele quiser em mim e através de mim, obedecendo a Ele, quando eu me sujeito a Ele, irmãos, o diabo vai fugir. Amém? E o que é interessante, para a gente finalizar, que foi o que eu ensinei, né? Que as armas da nossa milícia não são carnais. Então, que armas são essas? A arma da oração, a arma do jejum, a arma da palavra. São armas, irmãos, a gente não vai vencer o diabo com as nossas armas físicas, até porque não ser espiritual. Então que Deus nos dê a graça de que, se há alguma fortaleza em nós, que a gente possa pedir a Deus para nos sondar. Sonda, meu Deus, que o Senhor venha nos sondar, irmãos, e que a gente possa descobrir que fortalezas são essas através da palavra, através do Espírito, para que elas sejam destruídas na nossa vida. Deus abençoe você.